Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vagando e Divagando. Pois bem, divagadores, eu vou começar esse vídeo sendo extremamente sincera com vocês. Eu não tinha planos de vir falar de uma forma tão detalhada sobre este livro, mas algumas coisas aconteceram e eu acabei mudando de ideia. Eu acabei percebendo que eu precisava ter uma abordagem mais profunda, cheia de detalhes, curiosidades, em desabafos, enfim, sobre esse livro. Eu estou falando do livro A Garota que Você Deixou para Trás, da Jojo Moyes. Para quem viu o meu vídeo sobre os livros que eu pretendo ler esse ano, sabe que esse livro da Jojo está na minha lista de leitura. Eu não pretendia falar ele de uma maneira tão profunda porque esse livro é de 2012, quer dizer, consta aqui na parte de informação deles que ele é de 2012, mas eu não sei se ele foi lançado, eu não, nem fui pesquisar se ele foi lançado em 2012 pela Jojo ou se ele foi trazido para o Brasil em 2012. Então, como ele é um livro que ele já tem alguns anos, assim, que quem é fã da Jojo conhece, já deve ter conhecido, lido, então eu pensei, não vou me estender muito, né? Não vou falar muito porque para muita gente não vai ser nem surpresa, já deve ter muito material, muito conteúdo sobre esse livro. Mas tem muitas coisas que eu quero falar para vocês. E antes de eu falar sobre essas coisas, eu já peço para você curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos para que o conteúdo do Vagando e Divagando chegue cada vez mais longe. E se você chegou por aqui agora e não é inscrito no canal, por favor se inscreva para não perder mais nada do nosso conteúdo. Então vamos lá, divagadores, vamos começar com total sinceridade, porque comigo é na base da sinceridade. Eu não tinha planos de ler este livro este mês, ok? Não, não sei se vocês repararam, o Wesley ele fez um vídeo de lidos de fevereiro e o que ele pretendia ler em março. Eu fiz um vídeo de lidos de fevereiro e não fiz um vídeo do que eu pretendia ler em março, porque eu não consigo me decidir sobre as minhas leituras. Para fazer o vídeo das 12 leituras do ano foi uma coisa terrível para mim. Eu vou muito no improviso, de acordo com as coisas que eu vou lendo. E como eu cheguei para ler este livro esse mês? Sem brincadeira com vocês, eu tinha terminado, acho que a Camareira, e fiquei olhando assim, meu, o que eu vou ler agora? Não sei. Eu olhei assim para os livros que eu comprei, que são, e para os que eu já tinha separado para as 12 leituras desse ano. Só olhei para a pilha de livros e falei assim, vou ler um desses livros. Agora qual? Aí eu não consegui me decidir. Simplesmente, sabe o que eu fiz sem brincadeira? Peguei, escrevi os nomes de todos os livros que eu não tinha lido ainda num papel, cortei, fechei eles, sacudi e pá, tirei um livro. A garota que você deixou pra trás. Falei assim, ok, vou ler esse livro, né? Vamos lá. Voltando um pouco na retrospectiva desse livro. Esse livro não é uma compra recente minha. Eu comprei esse livro fazem mais de 3 anos. Mais de 3 anos? Deve ser mais de 3 anos por aí. E não li, né? E normalmente eu leio os livros do Jojo muito rápido, assim que eu pego, eu já leio. Eu não sei por que eu não li esse livro. E aí quando eu fui fazer a minha lista de leituras, eu peguei esse livro que eu tinha guardado e o mais recente da Jojo que foi publicado para colocar nas minhas leituras do ano. Não comecei a ler imediatamente e fui na base do sorteio, né? Aí você pensa, nossa, por que você tá querendo chegar nesse ponto de velho que você tá dizendo até, tá querendo, o que você tá dando essa volta? Eu tô dando essa volta porque, assim, tem coisas que, não sei se vocês acreditam em coincidências ou não, mas é porque é aquela coisa que, tipo, tem momentos e momentos e momentos, e esse era o momento para eu ler esse livro. Sem dúvida, não tinha como não ler, era agora e agora. E assim, o fato de eu ler agora, né, faz eu entrar naquela do como a nossa vida, como a nossa experiência, o nosso cotidiano, tudo que a gente passa faz diferença no momento da leitura.
Para quem não sabe, A Garota que Você Deixou para Trás, ele segue aquela receita de, vou pôr entre aspas, conflitos de gerações, mas não são bem conflitos. E esse livro da Jojo, ele se passa em dois momentos. Um no meio da Primeira Guerra Mundial e o outro no momento já presente, um momento presente que coloca aqui é 2006 ou 2016, não me recordo agora. Aqui é a parte 2 do livro, 2006. Você tem a primeira parte do livro que passa em 1916 e a segunda parte do livro que passa em 2006, né? Um cenário, a primeira parte do livro num cenário de guerra. E aí, qual que é a questão que a gente pega e para e fala momentos e momentos, né? Nós estamos, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente ainda tem a questão da guerra na Ucrânia, tudo que está se desenrolando. Mas o que mais me deixou assim, fazer a ler a flor da pele, fazer a ler esse livro transbordando de emoções. Além de estar lendo um livro sobre uma guerra, no momento que está correndo uma guerra, a gente teve toda aquela questão de uma pessoa que eu não vou nomear porque já passou, já tem umas semanas que isso aconteceu, né? E tudo mais, a gente teve uma pessoa fazendo comentários muito ruins sobre fugitivas de guerra, sobre mulheres no meio do cenário de uma guerra. E aí você pega um livro como esse da Jojo e você tem mulheres fortes no meio de uma guerra. A Sophie, que é a protagonista, a irmã dela, a Helene, né? Contando o relato de tudo que elas passaram no meio da guerra, a luta por sobrevivência, o quanto era ruim, o quanto era difícil, né? A Helene e a Sophie com a questão dos maridos delas terem sido enviados para a guerra, o quanto que elas sofreram com essa separação. Também, gente, desculpa, mas infelizmente eu não vou conseguir deixar esse vídeo totalmente sem spoilers. A gente também tem a questão que de repente a Sofia e a Helene se viram obrigadas a trabalhar para os alemães e nisso o pessoal da cidadezinha que elas moravam viu elas como traidoras, sabe? Tentavam se distanciar por um tempo. E aí você pega e você vê alguém falando, né, que as mulheres são fáceis, elas são pobres e etc. Pensa assim, eu já tava no meio da leitura desse livro, pensa você receber uma notícia dessa, tipo, como aquilo dói no seu coração, como aquilo fala com você de uma maneira extremamente diferente. Então é nesse ponto que eu chego na questão da sua experiência, do seu momento fazer diferença na leitura. Se eu tivesse lido esse livro há 3 anos atrás, quando foi a época que eu comprei, eu teria visto ele com olhos completamente diferentes. Eu sou acostumada a ler livros de cenários de guerra, todos eles, na grande maioria, são durante a Segunda Guerra Mundial, tanto é que esse livro se passa na Primeira Guerra Mundial e né, eu ficava assim, gente, o tempo todo, mas o que aconteceu na Primeira Guerra? Por que começou a Primeira Guerra? E só agora, um pouco antes de eu gravar esse vídeo, que eu fui parar e perguntar pro meu irmão, porque o meu irmão é historiador, e ele me deu uma breve aula sobre a Primeira Guerra Mundial, mas enfim, tô divagando, né? Eu chamo vocês de divagadores, mas às vezes eu que divago demais. Então, foi uma experiência muito intensa ler essa primeira parte do livro, ver a batalha que foi da Sophie, né? E aí ver esse tipo de comentário, e aí eu só ficava pensando assim, meu, vários pensamentos aleatórios, igual eu lembro de alguns amigos, meu ex-marido falando que a, as mulheres reclamavam, mas não se enfiavam no meio de uma guerra, não lutavam no meio de uma guerra, né? E aí eu já ligando esse livro com, por exemplo, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, As Bruxas da Noite, são livros focados na Segunda Guerra, mas contando o quanto que as mulheres lutaram, né, nas guerras. Pegar também livros que eu li, romances baseados na Segunda Guerra, de mulheres
lutando dentro de Auschwitz, fora de Auschwitz, né? Auschwitz, eu e minhas pronúncias são terríveis, mas enfim. Foi um livro assim de. Não tem como explicar a experiência, mas eu agradeço por ter feito essa leitura nesse momento, ter, ter deixado todo esse tempo passar, porque o livro me trouxe muitas reflexões e eu vou parar de falar agora, né? Porque senão vai se alongar e daqui a pouco vocês estão indo embora daqui porque eu não falei do livro mesmo, né, gente? A gente já ia esquecendo de uma coisa muito importante. Tem uma outra personagem aqui que ela tem um destaque muito grande, muito grande, e que também fala muito com esse momento, que é a Liliane, que ela se relacionou com os alemães e tudo. Ela era. Ela chegou a ser chamada por nomes não muito bons pelos cidadãos da. Pelos cidadãos não, pelos moradores da cidade onde ela morava. E no fim se descobriu que ela se aproximar do exército alemão foi uma forma de conseguir informações para levar até a cidade e essas informações darem uma esperança para a galera no meio da guerra, sabe? Então, para você ver assim, como a quantidade de coisas que uma pessoa em uma situação tão desesperadora pode fazer para sobreviver e ajudar as outras pessoas que estão ao seu redor sobreviver. Então, assim, né? É um resumo bem básico da primeira parte do livro, né? Que é a parte que se passa na Primeira Guerra Mundial. Voltando um pouco para a história do livro, né? Nesse livro ele apresenta um quadro que foi pintado pelo marido da Sophie, né? E a trama meio que começa a girar em torno desse quadro porque um comandante alemão, né, se interessa pelo quadro. E a Sophie, num momento de desespero, com vontade de ver o marido dela, oferece esse quadro pro comandante, né? E em troca de encontrar o marido dela. Só que acontecem coisas que eu não vou me prolongar muito no assunto, meio que acaba dando uma treta, e aí, pá, na segunda parte, não, a primeira parte do livro é interrompida quando a Sophie é tirada pelos alemães da cidadezinha, né, como se ela fosse uma traidora, porque algumas pessoas viam a forma como ela conversava com o comandante e interpretavam isso de uma forma muito errada, né, e a Sophie também acabou no desespero de ter o marido dela de volta, fazendo coisas não muito bonitas, né, que não vou entrar em detalhes aqui. Enfim, esse quadro ele acaba sendo o ponto de ligação das duas gerações, porque esse quadro, com o decorrer dos anos, são quase 100 anos que separam a história, vai parar nas mãos da Liv, né? E a Liv, o que acontece? A Liv é uma pessoa que a gente pode dizer que perdeu tudo quando ela perdeu o seu marido. E esse quadro é uma lembrança muito forte, uma ligação muito forte que ela tem ainda com o marido dela. Só que o que acontece? Alguém começa a procurar por este quadro, que é a família do marido da Sophie começa a procurar por esse quadro, porque ele é um artista que de repente começa a valer milhões, aí a família faz inventário, percebe que esse quadro tá sumido, e vamos lá, vamos procurar esse quadro, né? Nesse meio tempo em que eles estão procurando o quadro, nesse meio tempo em que se fala da vida da Liv e tudo mais, ela conhece o Paul. E qual é o problema com o Paul, minha gente? O Paul, ele é contratado para ir atrás desse quadro e recuperar e levar para a família do marido da Sophie, que agora... Ai, gente, é Edmond, Eduardo, eu não sei o que, eu fico perdida com os nomes, enfim, né? E ainda esses nomes franceses confundem muito a minha cabeça. E aí tem toda aquela saga, os dois vão se conhecendo, flertando, se gostam. E de repente o Paul tá lá procurando o quadro. Quando ele vai ver o quadro, tá na casa da Liv e começa todo aquele conflito dele com a Liv por causa da recuperação desse quadro. Ela começa a achar que ele fez de propósito se aproximar dela e etc. E tem todo
aquele rolê extremamente aleatório, né, que vai levando a situações, casal se aproxima, casal se junta, enfim. É, sinceramente, falando pra vocês agora no quesito do livro, essa parte, né, essa segunda parte, passando no tempo presente, eu não gostei muito, não gostei porque, assim, a Liv, ela não foi uma personagem que me cativou, e assim, você vem da primeira parte do livro, né, com a Sophie, que foi uma personagem extremamente forte, a Liliane, que foi uma outra personagem secundária, mas que foi extremamente forte, e aí você vem com elas, com personagens que te marcam, que vão à luta, e etc, e você chega na Liv, que é uma personagem extremamente melancólica devido à perda do marido dela, né? Ela é muito apegada ao marido dela, que nessa altura do livro ele já tinha falecido há 4 anos. E aí começa a ficar cansativo, começa a ficar maçante, chato, né? Você começa a arrastar a leitura, né? E as partes interessantes são as partes que não estão tão ligadas a Liv, até ela desabrochar e perceber certas coisas. E partes que são boas também são eles preenchendo as lacunas para compreender como que esse quadro chegou na mão da Liv, né? E você pensa assim, nossa, deu aquela quebra no meio do livro que acabou ali pra Sophie, você não vai saber mais nada do que aconteceu com a Sophie, a não ser, talvez, eu pelo menos comecei a pensar, pelos relatos da Liv e no desenrolar da história, mas não. No meio da segunda parte do livro, houveram alguns capítulos que ainda foram narrados pela perspectiva da Sophie para completar aquelas lacunas e para você conseguir compreender o quanto a história da Sophie era profunda. E assim, é muito legal porque você vê que apesar de tudo que aconteceu, a Sophie, por mais que ela estivesse mal, por mais que ela estivesse, tipo, em momentos péssimos, junto com a Liliane, né? A Liliane, tipo, já sem esperança nenhuma, e a Sophie se apegando à esperança de, tipo, o comandante vai cumprir a promessa dele, o comandante vai cumprir a promessa dele. E você se emociona demais quando você vê que o comandante realmente cumpriu a promessa dele. Mas em como todo romance, né, apesar dos conflitos do Paul com a Liv, né, nessa questão da briga do quadro, incriminar e etc., é um romance, a gente teve um final feliz, os dois terminaram juntos, a Liv conseguiu ficar com o quadro, né? E apesar de eu não ter me apegado muito com a Liv, eu ainda gostei muito do livro. Acabou não entrando para minha lista de favoritos, mas é um livro que eu indico, é uma leitura que vale muito a pena, que ficou ali com 5 estrelas, mas não chegou a ser meu favorito justamente por causa da Liv, e que eu acho que quem já leu esse livro, talvez parar e tentar se recordar da história e pensar de uma forma mais profunda, encaixando com o cenário de hoje em dia, né? Reler para ver se consegue entender as coisas com outros olhos. E para quem não leu esse livro ainda, ler esse livro num momento como esse talvez seja um momento ideal para você perceber muitas coisas, até às vezes até mesmo sobre você e os pensamentos que você tem sobre o momento atual. Então é isso, divagadores. Eu já falei demais, agora eu vou ficando por aqui, recomendando totalmente a leitura desse livro, né? Vamos tentar ler eles com olhos diferentes, assim, sair dessa visão simplesmente do romance do Viverão Felizes para Sempre e ver tudo que ele tem para oferecer para as nossas reflexões. Não deixe de contar aqui nos comentários se você já leu esse livro, quando você leu esse livro, o que você achou do livro naquela ocasião. Se os comentários que eu fiz, né, sobre a minha leitura nesse momento, se eles fizeram você refletir em alguma coisa, se você tem planos de reler e perceber as coisas que eu comentei. E se você não leu ainda, diz aqui pra mim se você tem planos de ler. Eu vou ficando por aqui. Beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau!